Ele vai começar agora? Amém. Deus querido amado. Não é hora de parar. Ô glória, dá glória, varão. Glória a Deus. Dá glória ao Rei da Glória. Amém. Aleluia. Glória ao Espírito Santo. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória ao eterno poderoso Deus. Bendito é o nome do Senhor. Ô varão, quando eu tiver aqui, você não levanta a mão não, para não atrapalhar do ouvido. Viu, varão de fuga? Amém. Amém, varãozinho? Misericórdia. Glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao eterno poderoso Deus. Para a honra e a glória de Deus. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo. Estamos aqui mais uma vez, pela graça e a misericórdia Glória a Deus. do bom e eterno Deus. Amém. Estamos aqui para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Não estamos aqui por acaso, não estamos aqui só por estar, mas estamos aqui para pregar a verdadeira palavra do Evangelho da Salvação. E estamos aqui, meus irmãos, não para aparecer nesta rede social, mas para obedecer à voz do nosso Deus, que está falando das suas grandezas e da sua misericórdia. Vamos fazer uma pequena oração para dar início a esta live. E você que entrou nessa live aí, pode ter certeza de uma coisa, que Deus ele vai falar com a sua vida. Deus ele tem uma palavra para o seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Aonde você estiver, ore juntamente conosco, em nome de Jesus. Deus eterno e Pai Santo, que estás nos altos céus, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus dos profetas, Deus de Moisés, Deus de Josué, Deus de Elias, Deus de Eliseu, Deus da antiguidade, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de eternamente. Estamos aqui nesta noite mais uma vez, Senhor, para rogar, para suplicar, para clamar, para pedir o teu favor, Senhor, para com a tua igreja, para com o teu povo, para aquele, para aquela que está do outro lado deste telefone. Nós estamos aqui, Senhor, para orar pelas famílias. Estamos aqui para fazer a tua obra, Pai, neste momento. Nós te pedimos, em nome do teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo, venha curar, venha salvar, venha libertar e transformar as vidas, venha entrar com providência, meu Pai, nós te pedimos tudo isso, e fica conosco, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém. E amém, no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente mais uma vez nessa noite. E fique ligado aí no trono da graça, que Deus ele vai falar poderosamente com a sua vida através dos seus servos aqui, através do seu servo Janderson, que vai também trazer uma palavra da parte do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu não conheço a sua vida, eu não sei aonde você mora, mas eu quero dizer através da Bíblia Sagrada, a maior profecia que já possa existir para a minha vida e a sua vida, que o meu Deus, ele sabe aonde você mora, ele sabe o número da sua casa, ele conhece até o seu CPF, bendito seja o nome de Jesus. Eu quero dizer que o meu Deus, ele conhece tudo e todas as coisas, e Deus, ele está operando, Deus, ele está trabalhando, porque não é o irmão Jarlan que está falando, não é o irmão Janus que está falando, mas sim a própria Bíblia, a própria palavra que vai falar que o nosso Deus, ele trabalha de dia e de noite. A Bíblia também ela vai relatar e dizer que o nosso Deus, ele trabalha a favor daqueles que nele espera. A Bíblia diz que esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então Deus, ele conhece, meus irmãos, a nossa vida nessa noite. Ele conhece, louvado seja Deus, aonde habita a tua dor. Ele conhece, louvado seja Deus, as tuas lutas, as tuas pelejas. E ele diz para a sua vida nesta noite, através da sua palavra:
que você não vai pelejar, você vai ficar quieto e ver o livramento que Deus ele vai dar para a tua vida, no nome santo de Jesus, porque nessa peleja não tereis de pelejar, e vede o livramento que vos fará o Senhor para com a tua vida e a tua família, no nome santo de Jesus. Amém? Então vamos ouvir, meus irmãos, o irmão Janderson, ele vai trazer uma palavra da parte do nosso Deus nessa noite, em nome de Jesus. Fique atento, porque Deus ele vai começar a falar. Ou seja, ele já começou falando em nome de Jesus. E Deus ele tem o melhor para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Bem, vaso. Glória ao Espírito de Deus. Glória a Jesus. Saúde os ouvintes com a paz do Senhor. Deus, ele vai fazer presente aí onde você está. Pode ficar aí escutando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é aquela que cura, que salva, que liberta, que leva o homem para o céu. Você fica aí ligado aí, que vai descer mistério do céu, vai descer poder, vai descer glória. Se você estiver enfermo, Deus ele vai lhe curar. Se você estiver cansado, Deus ele vai lhe fortalecer, porque a palavra dele fortalece o homem. Deus ele é santo na guerra, ele quebra o ar, corta a lança e queima os carros no fogo. E antes de eu ler aqui uma palavra de Deus, eu vou louvar aqui um hino da harpa cristã, 77, que Deus colocou no meu coração. Amém? Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador, guarda o contacto com teu Salvador, guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Neste mundo vive muitos a penar, cujos corações transbordam de pensar. Dai-lhe a mensagem de amor sem par, com Deus o contacto deve tu guardar. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegres tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Queres que te possa Cristo e te ver, guarda o contacto com o Supremo Ser, guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegres tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contacto e terás poder. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegres tu caminharás, indo em contacto
com teu Salvador. Amém, meus amados ouvintes da palavra de Deus. Guarda o contato com teu Salvador e a nuvem do mal não te cobrirá, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é nem contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hordas espirituais da maldade que estão no lugar celestial. Então Deus, eu creio que Ele vai agir na sua vida. E Deus me colocou aqui no meu coração para eu ler aqui em Salmos 46. Salmos 46, para a honra e a glória de Deus. Se você tiver uma Bíblia aí do outro lado da live, acompanhe aí no nome de Jesus. Salmo 46 no nome de Jesus. A fé perfeita em Deus. Que diz assim a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam pela sua braveza, perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele que faz cessar as guerras até o fim da terra. Até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. E serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, meus amados ouvintes da palavra de Deus, aqui nos fala em Salmo 46, que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que a terra se mude, transporte para o meio dos mares. Deus, Ele faz o romper da manhã. Ele quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. E Ele diz para você nesta noite, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Então Deus, Ele é exaltado entre as nações, porque a palavra de Deus diz que toda a terra está cheio da sua glória. Deus, Ele quebra o arco. Deus, Ele quebra a lança e queima os carros no fogo. Se tem alguma coisa lhe atrapalhando, Ele vai quebrar o arco, Ele vai quebrar a lança e queimar os carros no fogo. Porque Ele diz na palavra dEle que Ele vai adiante de ti, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze e despedaçando os ferrolhos de ferro. Então Deus, Ele vai quebrar as portas de bronze, Ele vai despedaçar os ferrolhos de ferro para te dar vitória, para te dar a cura, para te dar a salvação. Porque operando Deus, quem impedirá? Se a mão de Deus estendida está, quem poderá voltar atrás? Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Fica na paz de Cristo, que eu vou ficar aqui na paz de Deus, mas meu primo, e vou passar aqui para ele, e assim eu agradeço a rica oportunidade, e você fica aí, atenta aí à palavra de Deus, que Deus vai falar através da sua palavra, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E o suor e a glória do Senhor, amém? Amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Deus poderoso. Nosso Deus, Ele é fiel, meus irmãos, nesta noite. Ele já tem falado com as nossas vidas nessa noite. E com certeza Ele vai continuar falando aos nossos corações. Uma poderosa palavra onde fala que Deus, Ele é o nosso guarda fiel, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que Deus, Ele possa nos guardar, meus irmãos, nos livrar de todo mal, deste mundo, dos perigos iminentes. Mas nessa noite eu quero trazer aqui uma breve palavra da parte do nosso Deus, que se encontra em João capítulo 15. João capítulo 15, você que está aí lá do outro lado, se você estiver com a sua Bíblia Sagrada na sua mão, abra ela aí, em João capítulo 15 e o versículo 16, glória a Deus. Uma palavra bem conhecida, mas uma palavra poderosa,
aonde Cristo ele vem falar com as nossas vidas. Ele já começou a falar através da palavra que o nosso irmão Janderson trouxe, mas ele vai continuar falando em nome de Jesus. João 15 e o 16 vai falar assim nessa noite para a sua vida, em nome de Jesus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda, no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Então aqui, meus irmãos, nós estamos aqui bem alegres na presença do nosso Deus, né, para adorar Ele e glorificar. Nós lemos uma palavra nessa noite, Igreja do Cordeiro, Igreja de Jesus de Nazaré. Nós lemos uma palavra onde vai falar a respeito da escolha de Jesus Cristo através dos seus discípulos, quando Ele escolheu para realizar uma grande missão aqui na face da terra. Pois a Bíblia ela vai relatar que quando Cristo ele começou o seu ministério, ele foi para o Rio Jordão, ele foi batizado pelo João Batista, aonde ele estava pregando o batismo do arrependimento. E Cristo, quando ele se apresentou para João, a Bíblia ela vai relatar que João batizou Jesus, e depois do seu batismo, Jesus ele foi conduzido, ele foi impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. E quando acabaram aqueles dias, Jesus ele teve fome. E a Bíblia ela vai dizer, meus irmãos, que o tentador chegou para Cristo e disse assim: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus Cristo automaticamente ele fala para o tentador e diz: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero dizer que nós estamos nos alimentando com esta grande e poderosa palavra que está sendo pregada, que já foi pregada nesta noite, e vá se alimentando desta palavra que vivifica, que renova, que dá vida, que transforma, que purifica, que regenera. Louvado seja o nome que alegra, que levanta o homem caído, que restaura, que batiza, que dá força, que dá vigor e que faz o homem vencer as lutas e a tribulação da vida. Esta palavra que nós estamos pregando, ela é uma palavra poderosa, aonde vai tocando na alma, no coração, vai alegrando a alma, fortalecendo o espírito do homem e da mulher para que ele continue na caminhada e na jornada. Jesus, quando ele voltou daquele grande deserto, a Bíblia ela diz que Jesus ele voltou para a Judéia para pregar. E quando ele voltou da Judéia para pregar, ele começou a realizar as obras que Deus tinha dado para ele fazer, através da graça de Deus que estava sobre a sua vida. E a Bíblia ela diz que ele começou a escolher aos seus discípulos para pregar. E ele, quando juntou uma grande multidão, a Bíblia ela diz que ele escolheu 12 discípulos para pregar o evangelho da salvação. Pois bem, meus ouvintes da palavra, da mesma forma que Cristo ele escolheu aqueles discípulos, também ele te escolheu para realizar uma grande obra aqui na face da terra. E a obra que Deus ele colocou na sua mão, outra pessoa ela não vai realizar, outra pessoa não vai fazer, porque Deus, ele apostou na sua vida, Deus, ele confiou na sua vida para você realizar esta obra. Eu não sei a obra que Deus, ele colocou na sua mão para realizar, mas Deus, ele está dizendo para a tua vida, e ele está dizendo que não foi você primeiro que escolheu, foi Jesus quem te escolheu, foi ele quem te amou primeiro, te lavou, te salvou e chamou você para a sua graça, no nome santo de Jesus.
Então a Bíblia ela vai dizer que Jesus ele escolheu primeiro 12 discípulos para realizar esta grande obra. Jesus ele acha pouco e ele escolhe mais 70 discípulos para pregar a sua palavra e anunciar as boas novas de salvação. A palavra, meus irmãos, ela vai dizer que quando Cristo ele escolhe estes 70 discípulos, que vai estar escrito no Evangelho de Jesus, escrevendo o Dr. Lucas no capítulo 10, louvado seja Deus, aonde ele chamou esses 70 e disse: olhe, vá pregar a minha palavra, e a casa que você entrar, deixe a minha paz, mas a casa que recusar as paz que você vai dar, a paz ela voltará para vós, e na casa que você entrar, curai os enfermos que nela houver, ressuscitai os mortos, em meu nome fazei estes sinais e prodígios, porque eu estou com vocês. Então Jesus também ele falou que nessa terra ele estaria com você, ele estaria com a sua vida. Ele disse que ele nos deu poder e autoridade para realizar grandes coisas sobre esta face dessa terra. Então, ouvinte da palavra, Jesus, ele te escolheu, mas deixa eu dizer uma coisa para a sua vida. O primeiro propósito que Deus escolheu a sua vida foi para te salvar e para te libertar, para tirar você de um charco de lodo aonde você não conseguiria sair com as suas próprias forças. Jesus, ele veio, ele te salvou, ele te libertou do lamação do pecado. Jesus Cristo, ele fez essa grande obra colocando o seu Santo Espírito na sua vida, o Espírito Santo de Deus que veio habitar na vida do homem e da mulher. Este foi o primeiro propósito que Deus ele veio para você e que ele te escolheu, foi para a salvação. Mas tem outro propósito que Deus ele te escolheu, foi para que você viesse a ser usado sobre a face da terra. Olha, Deus ele está dizendo que ele quer te usar poderosamente sobre esta terra. Deus ele está dizendo que ele quer te encher mais da sua graça. Deus ele fala na sua palavra que ele quer que você busque a ele pelas madrugadas, para que você venha a se encher da sua graça, da sua unção, para que Deus ele coloque as pessoas na sua frente, ou para que Deus ele leve você para as pessoas, para que os sinais venham ser acontecido, venham ser realizado. Louvado seja Deus. Então Jesus ele fala também na sua palavra que quem busca a ele pelas madrugadas ele vai encontrar. Ele disse em Provérbios capítulo 8 versículo 17: eu amo os que me amam, e o que de madrugada me buscam me acharão. Então se você está buscando, você vai encontrar, você vai achar a graça de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então você sabe porque foi que ele te escolheu. Então é preciso saber para qual propósito Jesus ele te escolheu. Eu me recordo, meus irmãos ouvintes da palavra, que chegou um certo dia na Bíblia Sagrada que Deus ele escolheu uma pessoa para realizar uma grande obra na face da terra. Deus ele escolheu muitas pessoas. Deus ele escolheu muitos homens compromissados com a palavra. Deus ele escolheu também muitas mulheres compromissadas com a obra do nosso Deus. E eu me recordo aqui de um jovem por nome chamado Davi. Este jovem ele ainda não tinha experiência com Deus, mas quando Deus ele olha para o seu coração, ele viu que a sua vida era uma vida que estava ali já sendo preparada para que o Deus de Israel viesse a usar este jovem para também
ensinar a nação de Israel para tomar conta de um grande povo. E a Bíblia, ela vai dizer, meus irmãos ouvintes da palavra, que Deus agora, ele olha para o profeta Samuel e diz assim: olha, profeta Samuel, pegue agora o teu vaso de azeite, e vai para a casa de Jessé o belamita, porque dentre os seus filhos eu tenho escolhido um rei para reinar sobre Israel. Observe na palavra que Deus ele disse para Samuel: olha, enche o teu vaso de azeite e vem. Deus ele não disse enche o teu vaso de azeite e vai. Ele disse enche o teu vaso de azeite e vem. Sabe por quê? Porque Deus primeiro, ele quer ter intimidade com a minha vida e com a sua vida. Foi por isso que ele disse enche o teu vaso de azeite. Eu quero dizer, para Deus usar a minha vida e a sua vida, ele está dizendo: olha, enche o teu vaso de azeite primeiramente e venha para a minha presença, porque eu vou usar a sua vida na face na terra. Deus ele disse através da sua palavra: enche o teu vaso de azeite e vem, e vai à casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu tenho escolhido um para reinar sobre Israel. O profeta Samuel, ele ficou com medo, ele ficou atemorizado, porque ele disse para Deus: mas Deus, como é que eu vou à casa de Jessé? Ouvindo Saul, ele vai me matar, ele vai acabar com a minha vida. Mas Deus, ele olhando para o profeta, ele disse: olha, Samuel, pegue uma bezerra das vacas em tuas mãos e diga que você vai sacrificar, diga que você vai oferecer o holocausto para mim. E a Bíblia, ela vai relatar que Samuel, ele obedeceu à voz de Deus e partiu para aquela cidade, louvado seja Deus, em Belém de Judá, aonde habitava a casa de Jessé. A Bíblia, ela vai relatar que quando Samuel, ele entra naquela casa, a primeira cena que Samuel, ele enxerga é o filho mais velho de Jessé, por nome chamado Eliabe. Eliabe era o filho primogênito de Jessé, um homem de guerra e um homem de batalha, um homem que estava na peleja, um homem que estava nas guerras, pelejando as guerras do seu rei Saul. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela vai dizer que quando Samuel olha para aquele homem, ele disse: está aí perante o rei de Israel. Mas Deus, ele fala: olha, Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado para que não reine sobre Israel. E a Bíblia, ela vai dizer que passou o segundo filho de Jessé, por nome chamado Eliabe, louvado seja Deus, Abinadab, melhor dizendo, e depois passou o terceiro, por nome chamado Samar. E a Bíblia, ela vai dizer, meus irmãos, que passaram-se os 7 filhos de Jessé, mas Deus, ele não tinha escolhido nenhum para reinar sobre a nação de Israel. E Samuel olhou para Jessé e disse: olha, Jessé, cadê os jovens? Acabaram os mancebos. E Jessé, ele disse: olha, ainda tem um menor que está a apacentar as ovelhas lá no deserto. E Samuel, ele disse: olha, mande chamar, porque ninguém vai se assentar à roda da mesa enquanto ele não chegue aqui. Pois a Bíblia, ela vai dizer, meus irmãos, que quando mandaram chamar Davi, ele estava a apacentar as ovelhas do seu pai, e não era muitas ovelhas, era poucas ovelhas. E quando Davi, ele chega perante a casa do seu pai, Deus, ele brada do céu para Samuel e diz: olha, Samuel, levanta-te e unge, porque este mesmo é aquele que eu tenho escolhido para reinar sobre Israel.
Eu quero dizer para a sua vida, ouvinte da palavra, que Deus, ele não olha para o homem como olha o homem. Até o profeta Samuel olhou de uma forma diferente para Eliabe. Ele pensava que era aquele rei que iria reinar sobre Israel. Mas Deus, ele não olha como homem, porque Deus, ele falou na sua palavra que Deus, ele não olha para a aparência. Deus, ele olha para o coração do ser humano. E Deus, ele está olhando para o teu coração. Deus, ele tem contemplado a intenção da tua vida na obra do Senhor Jesus. Olha, muitos olham para a tua vida e diz, mas ele não vai chegar a lugar nenhum, ele não vai conseguir nada, ele não vai conseguir realizar esta obra. Mas quem dará a última palavra ainda ao meu respeito e ao teu respeito se chama Jesus de Nazaré, aonde está escrito na palavra do nosso Deus, que o nosso Deus, ele cuida da tua vida, ele cuida da tua chamada. Eu sei que no meio da caminhada vai ter muitas lutas, vai ter muito disse-me-disse, vai ter muitas pedradas, vai ter muita calúnia, vai ter, mas não se preocupe, porque Deus, ele está olhando para o teu coração nesta noite, e ele tem visto que a intenção da tua alma, do teu coração, em fazer a obra do Senhor Jesus na face da terra, o desejo tem sido muito grande, e Deus, ele vai começar a fazer um grande reboliço, porque é a palavra que diz, porque quem tem o desejo de fazer a obra de Deus, ele não consegue ficar calado, ele não consegue ficar parado, seja na igreja, seja na praça, seja nas casas de custódia, seja num presídio, seja nas ruas, seja aonde for, ele não consegue ficar calado, ele vai pregar a palavra, ele vai fazer a obra para a glória do nome de Jesus. Então Deus te escolheu para realizar uma obra, assim como Deus escolheu este jovem por nome chamado Davi, para realizar essa grande obra em Israel. Porque, meus irmãos, sabe por quê? Porque Deus, ele já estava contemplando a vida de Davi, porque só quem poderia derrubar aquele gigante Davi, aquele gigante Golias, era este jovem Davi. Eliabe não tinha capacidade de derrubar aquele gigante, Abinadab não tinha capacidade de derrubar aquele gigante, e aquele gigante apresentava-se para a nação de Israel durante 40 dias, e apresentava durante a manhã e a tarde, e dizia, olha, não tem ninguém para pelejar contra mim, e ele dizia estas seguintes palavras, olha, se alguém pelejar comigo e me vencer, eu serei o vosso servo. Mas ele também dizia, se alguém vencer a mim na batalha, eu serei o vosso servo. E ali, louvado seja Deus, ele afrontava a nação de Israel, e ele dizia, olha, não sou eu um filisteu e vós servo de Saul. E ali a Bíblia, ela vai dizer que Davi, ele escutou aquelas palavras, a afronta daquele gigante Golias, e a Bíblia, meus irmãos, ela vai relatar que quando o pai de Davi, por nome chamado Jessé, olhou para Davi e disse, olha, meu filho, agora vá na batalha, pegue estes queijos, pegue esses pães, estes grãos tostados, e vá levar para os seus irmãos, e traga o seu penhor, ou seja, traga a notícia de como é que eles estão na batalha, na peleja. E a Bíblia, ela vai dizer que quando ele chega naquele local aonde está a grande peleja, a grande batalha, a Bíblia diz que Davi, ele começa a se aproximar daqueles soldados que estavam na peleja, e Davi olha para aquele soldado, e o soldado olha para Davi e disse, olha,
você viu aquele gigante? Pois aquele homem gigante, ele subiu para afrontar a nação de Israel, e há de ser o homem que vencer esse gigante, o rei vai enriquecer a sua casa e fazer isenta de imposto à casa de seu pai em Israel. E ainda tem mais, o rei ele falou que quem matar esse gigante, ele vai dar a sua filha para se casar com ele. Davi ele não contou a história, ele foi para se apresentar juntamente com os seus irmãos, e quando ele chega para falar com seus irmãos, a primeira cena que ele vê é o filho mais velho de Jessé, o seu irmão primogênito chamado Eliabe. E a Bíblia ela diz que Eliabe olhou para Davi e disse: mas Davi, o que é que você está fazendo aqui? O que é que você faz aqui? Eu bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois você desceu para ver a peleja. Pois você desceu para ver a peleja. Meus irmãos, a Bíblia ela diz que quando o profeta Samuel ele foi para ungir a Davi, ele ungiu a Davi no meio dos seus irmãos, e o seu irmão mais velho ele ficou com inveja de Davi. Foi por isso que ele disse: o que é que você está fazendo aqui? Mas de uma coisa eu vou lhe dizer para a sua vida aqui nesta noite, no nome santo de Jesus. Quando Davi ele foi plantar os seus irmãos, ele foi se apresentar para os seus irmãos, a Bíblia ela diz que Davi ele não deixou as ovelhas do seu pai sozinha, não. Davi ele era um jovem que obedecia o seu pai na terra, mas também ele obedecia a voz de Deus que estava no céu. E a Bíblia ela vai relatar, ouvinte da palavra, que quando Davi deixou aquelas ovelhas, ele deixou não sozinha, ele deixou a um guarda que estava às suas ordens. Sabe o que é dizer isso para a sua vida? E Davi também, ele deixou aquela bagagem a outro guarda. Davi ainda, ele não era rei, Davi ainda não tinha assentado no seu trono para reinar, mas a palavra, ela vem nos ensinar algo extraordinário nessa noite para a sua vida. Sabe o que quer dizer esta palavra? Estes dois guardas que estavam à disposição de Davi, pois eu vou lhe dizer nesta noite que Deus ele me revelou através da sua palavra. Olha, vai ter pessoas que vai querer te ajudar no teu ministério, vai ter pessoas que vai querer te ajudar dentro da tua família, mas vai ter pessoas que vai querer atrapalhar, vai ter pessoas que não vai querer estender a mão para você, vai ter, mas Deus ele vai estar contigo para te ajudar e para te fortalecer, porque Jesus ele é o teu fiel amigo que nunca te desampara. O teu irmão pode te abandonar, a tua mãe pode te deixar, o teu pai pode te esquecer, o mundo inteiro pode te esquecer, mas Deus ele jamais esquece da tua vida, da tua chamada. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, Davi não era rei, mas ele já tinha dois soldados à sua ordem que estava para lhe obedecer, e ele deixou aquelas ovelhas a um guarda, e quando ele foi se aproximando dos seus irmãos, ele deixou a bagagem que colocou naquele jumentinho para levar para aquele chefe de 1000, os alimentos, os 10 queijos. Então vai ter pessoas que vai querer te ajudar, mas vai ter pessoas que vai querer mais antes atrapalhar. Sabe por quê? Porque é a Bíblia que vai dizer. Você se lembra, meus irmãos, da história de Jó, ou da história de José, um jovem também que foi escolhido para ser governador do Egito. Você se lembra muito bem, você se recorda muito bem. Para nós ser breve nesta live, louvado seja Deus, pois a Bíblia ela vai dizer que quando os seus irmãos eles tiveram inveja dos seus irmãos, eles tiveram inveja de José, eles colocaram José em uma cova, porque José começou a contar os seus sonhos para os seus irmãos, e eles não estavam acreditando nos planos e no projeto que Deus tinha para a sua vida. Então, mesmo que o mundo ele não acredite em você, mesmo que ninguém acredite na tua vida sobre esta terra, Deus ele acredita, e Deus
Deus ele confia em você, porque Deus ele depositou a glória dele na tua vida e ele te chamou para realizar também uma grande obra. Então, meus irmãos, para nós encerrarmos esta live, para nós não sermos cansados para a sua vida, a Bíblia ela vai relatar que este jovem Davi, ele foi escolhido para derrubar aquele gigante Golias, e Davi, ele se disponibiliza a pelejar contra aquele grande gigante que aproximadamente ele tinha 3 metros de altura. E quando Davi, ele se dispõe para pelejar contra o gigante Golias, a Bíblia, ela vai dizer que Davi olha para o rei Saul e disse: olha, meu rei, não desfaleça o coração de ninguém por causa deste incircunciso filisteu. E a Bíblia ela diz que Davi ele queria pelejar contra o gigante Golias, mas Saul ele não deixou. Sabe o que foi que Saul disse? Ele disse: olha, você não pode pelejar contra este gigante, porque ele é homem de guerra desde a sua mocidade, e você ainda é um jovem sem experiência. E Davi começa a contar a sua história quando ele estava a apacentar as ovelhas de seu pai Jessé. Ele disse: olha, meu rei, deixa eu contar uma história para a sua vida. E ele começou a contar que quando ele estava apacentando as ovelhas, ele disse que vinha um leão e vinha um urso e arrebatava umas ovelhas do seu pai, e ele ia de encontro a este leão e a este urso e tomava a ovelha da sua boca e matava e livrava. Então ele disse para Saul: olha, Saul, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, então ele também me livrará deste incircunciso filisteu. Então tem muita gente que olha para a tua vida e fala: ele não tem capacidade, ele não pode, ele não vai chegar a lugar nenhum. Mas quem te chamou, quem te escolheu é poderoso para realizar a obra na tua vida. Quem te chamou e quem te escolheu, ele é poderoso para te capacitar, para encher da tua graça, para encher do poder dele sobre a tua vida, e para você pregar, e para você ganhar almas para o reino de Deus. Foi por isso que ele te chamou e que ele te escolheu para fazer a obra do Senhor. E quando o mundo te rejeitar, quando o mundo te esquecer, Jesus ele vai estar ao teu lado para te acolher. Aleluia, e louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu quero dizer para a sua vida que tem gente que nem quer fazer e nem deixa os outros fazer. Eu quero dizer que Eliabe não conseguiu enfrentar aquele gigante Golias. O rei Saul também não tinha coragem de enfrentar aquele gigante, e ele não estava também querendo deixar Davi enfrentar aquele gigante. E Saul, ele disse: olha, vai em paz e o Senhor seja contigo. Quando Saul falou estas palavras para Davi, dizendo: vai em paz e o Senhor seja contigo, Saul pensava que era mais um que iria enfrentar. Ele pensava que ele iria perecer por causa da sua estatura e por causa da sua pequenez. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus ele nunca vai usar uma pessoa que se acha grande na face da terra, mas ele vai usar aquele que se acha pequeno. Ele vai usar aquele que se humilha, aquele que busca, aquele que diz que não pode, que não é, que não faz, que não vai a lugar nenhum. É esse que Deus ele quer usar na face da terra. A palavra ela está sendo pregada, então pegue a sua parte nesta noite, porque nós estamos pegando a nossa parte também nesta noite. A Bíblia ela vai dizer que quando Davi ele vai em direção àquele gigante Golias, aquele gigante olha para Davi e despreza ele por causa da sua pequenez. Ele diz: olha, sou eu algum cão para tu vires a mim com pau? E Davi olha para aquele gigante Golias e disse: olha, você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou aqui em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, a quem você tem afrontado. E Davi ele disse: olha, você vem a mim, que hoje mesmo eu vou dar
a sua carne as aves do céu para elas comerem. E a Bíblia, meus irmãos, ela vai dizer que quando Davi ele foi enfrentar o gigante Golias, ele desceu aquele ribeiro. Davi ele desceu aquele ribeiro para buscar aquelas 5 pedrinhas que representa o nome Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus irmãos, quando o crente ele desce ao ribeiro, quando ele desce nas madrugadas, ele busca a presença do Espírito Santo e ele fica mais forte na presença de Deus e ele vai vencer as batalhas e as pelejas. Sabe por que você tem vencido as suas batalhas? É porque não é você que está vencendo, é o próprio Deus que está te ajudando e te fortalecendo, porque Deus ele disse: nesta peleja você não vai pelejar, mas a unção que está na tua vida é quem te faz vencedor, porque a Bíblia ela fala que nós somos mais que vencedores por aqueles que nos amou e nos chamou. Eu quero dizer que Davi ele desceu aquele ribeiro para pegar aquelas 5 pedrinhas e ele pegou uma daquelas pedras e colocou na sua funda e lançou sobre aquele gigante Golias. E a Bíblia ela diz que quando ele lançou aquela pedra direcionada pelo Espírito Santo de Deus que estava na sua vida, aquele gigante ele caiu por terra, porque ninguém afronta o povo de Deus, ninguém afronta a sua vida para ficar vivo. Só tem 2 caminhos para esta pessoa: ou ele se arrepende ou ele vai descer à sepultura. E Deus ele cuidou da nação de Israel, livrando daquele perigo que estava naquele local. E a Bíblia, meus irmãos, ela vai dizer que quando Davi ele viu aquele gigante Golias caindo por terra, ele pegou aquela espada do gigante Golias. Mas agora me diga uma coisa: como é que aquele Davi, aquele jovem Davi, ele pegou aquela espada daquele gigante que aproximadamente tinha 3 metros de altura? Imagine o tamanho da espada do gigante Golias, era muito pesada. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para a sua vida aqui nesta noite: isso é espiritual para a minha vida e a sua vida. Você lembra o que foi que Saul ele fez? A Bíblia ela vai relatar que quando Saul mandou Davi pelejar contra o gigante Golias, Saul pegou as suas armaduras e colocou sobre o jovem Davi. A Bíblia ela vai dizer que Davi nem conseguiu andar com a sua espada e com a sua armadura. E a Bíblia ela diz, mas a Bíblia ela diz que Davi ele pegou a espada do próprio gigante Golias e cortou a sua própria cabeça com a própria espada. Sabe o que é que significa esta palavra? Quando você descer ao ribeiro, quando você descer pelas madrugadas, que você buscar a presença do Criador dos céus e da terra, você vai ficar com a unção de Deus na sua vida, porque a Bíblia ela diz que quando aqueles filisteus viram que o seu campeão era morto, todos fugiram. Aí é espiritual, meus irmãos, para a sua vida. Quando todos verem você cheio da graça, quando seus inimigos olhar para a sua vida e ver que você está cheio da presença de Deus, os seus inimigos não vão suportar, eles vão fugir, eles vão bater em retirada, porque eles estão vendo a graça de Deus na sua vida, ele está vendo o poder que está na sua vida e você vai vencer este gigante. Eu quero dizer que Deus ele te escolheu para derrubar gigante, para matar urso e para matar leão. A Bíblia aqui ela vai falar de leão, ela significa o inimigo da sua alma e da minha alma, porque a Bíblia ela vai dizer que o adversário ele estará ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o urso aqui, meus irmãos, ele vai representar o pecado que todo dia ele tenta tirar você da presença de Deus. É a luta da carne contra o espírito,
mas eu digo para a sua vida nesta noite, na autoridade do Espírito Santo, que você vai vencer a luta da carne, porque o Espírito de Deus, ele está na sua vida, e sabe o que significa aqui o gigante Golias? Ele vai simbolizar e representar as lutas, as dificuldades. Então Deus, ele te chamou, ele te escolheu, foi para matar leão, para matar urso e para derrubar gigante. Deus, ele te escolheu para estas coisas. Mas para nós encerrarmos, meus irmãos, esta live, só para nós terminarmos, eu quero dizer para a sua vida, que nós estamos aqui, meus irmãos, na presença de Deus, e quando eu estou alegre na presença de Deus, eu começo a rir muito, porque Deus, ele trata com cada um diferente. Olha, sabe por que foi que Davi, ele pegou aquelas 5 pedrinhas? Davi, ele poderia pegar somente uma pedra para derrubar aquele gigante Golias, mas não, ele pegou 5 pedrinhas. Sabe por quê? Eu já vou lhe dizer. Isso aí significa a reserva que Davi, ele teve que estar na sua vida. A Bíblia, ela vai dizer no livro, louvado seja Deus, se eu me esqueço agora o livro, mas eu me lembrei agora, está escrito no livro do 2º livro do profeta Samuel, no capítulo 21, que lá vai estar escrito aonde diz que este gigante Golias, ele tinha mais 4 irmãos, e Davi, ele sabia que se esses 4 irmãos, gigante Golias, ele vinha de encontro a ele, Davi também, ele iria matar com a ajuda de Deus, todos esses 4 gigantes. Então pegue esta revelação aí para a sua vida, aí nesta noite. Davi, ele precisou ter reserva. Então bem assim é na minha vida e na sua vida, você precisa de reserva. Você não vai enfrentar somente uma luta, você não vai enfrentar somente uma batalha, você vai enfrentar muitas guerras e muitas pelejas. Observe na palavra do nosso Deus que Davi, ele não enfrentou somente uma batalha, ele não enfrentou somente uma luta na sua vida, ele teve que enfrentar muitas lutas. Não só Davi, mas muitos homens de Deus enfrentaram muitas pelejas, e eles venceram todas elas, porque eles estavam com as suas reservas. E a reserva aqui, ela representa a presença de Deus. Quando você ora e quando você busca a Deus pelas madrugadas. Então, meus irmãos, que Deus, ele continue lhe abençoando, que Deus, ele possa continuar abençoando a sua vida, e fique com esta palavra nesta noite. Deus, ele te escolheu, e Deus, ele te chamou para realizar uma grande obra aqui na face da terra, que ninguém pode realizar, só você é quem pode realizar esta grande obra. E nós vamos continuar pregando esta palavra, a palavra verdadeira do nosso Deus, que faz milagre acontecer na minha vida e na sua vida. Então Jesus, ele disse: não foi vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto ele permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Quem disse estas palavras foi Jesus de Nazaré. Então vamos orar agora com o meu irmão Janderson. Ele vai orar para nós terminarmos esta live, em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus. Amém. Glória, varão de guerra. Glória a Deus. Deus é poderoso, meus irmãos, ouvinte da palavra de Deus. Deus, ele é santo, viu? Essa palavra que meu primo Jarlan falou de Deus foi uma palavra poderosa para os nossos corações, sabe? E Deus, ele vai continuar abençoando você, sua casa, sua família. E Deus, ele vai fazer coisas extraordinárias que você vai ficar até espantado e dizendo, e vai glorificar e dizer que só o Senhor é Deus. Não esqueça desse mistério, busca a presença de Deus, droga o joelho pela madrugada, que Deus, ele tem algo a falar na sua vida, porque ele disse: se buscar na madrugada, me acharás. Ele diz: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então feche os seus olhos, que agora eu vou orar no nome de Jesus Cristo, para acabar essa live no nome de Jesus. Feche seus olhos aí no nome de Jesus, amém?
Maravilhoso Deus, eterno Pai, que está no mais alto do céu, Espírito Santo, faz o teu mover, tu efetuar, Pai. Visita essa pessoa que está do outro lado da live, para essas pessoas. Abençoa toda, Pai, a casa deles, a família, Pai. Toda obra de macumbaria, feitiçaria, o budismo, magia negra, que estiver do outro lado da casa deles, ó Pai, seja desmanchado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Cura, visita, Espírito Santo, este lar, abençoando, ó Pai, essa pessoa. Vai curando, ó Pai amado, vai tocando no sangue, na pele, no osso, na carne, vai curando, vai salvando, vai libertando, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai visitando essa pessoa, Pai, envia o anjo da cura tocando nele agora, é pelo poder que há no nome de Jesus. Vai visitando, Espírito Santo, com poder e grande glória, faz o teu poder, a tua glória descer nesta casa, toca, renova, Pai amado, a fortaleza a essa pessoa, Pai, para que eles venham derrubar o gigante Golias da vida dele, ó Pai, que quer impedir dele buscar a tua presença, dele buscar a tua face. Visita, Pai, toca, cura, que ele venha dar testemunha, Pai, nesta live, ó Pai, para a honra e a glória do santo nome, que o teu nome venha a ser glorificado, no nome de Deus Pai, no nome de Deus Filho, Deus Espírito Santo, receba a cura e o milagre e a libertação agora, no nome de Jesus. Nós já te pedimos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, amém. Pai do Senhor, meus ouvintes da palavra de Deus, até outro dia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Então, graças a Deus por essa noite que Deus preparou para a nossa vida. Amém. Que Deus ele continue vos abençoando a todos. E se Deus quiser, se Deus permitir, outro dia, ou não sei o dia, nós estaremos aqui mais uma vez para ministrar a poderosa palavra do nosso Deus, porque Deus, Jesus, ele nos escolheu para pregar esta palavra a todo o povo e a todas as nações através da internet e das redes sociais. Louvado seja o nome de Jesus, porque esta é a nossa missão aqui na face da terra, pregar o evangelho a toda criatura, pregar a poderosa palavra do nosso Deus, amém? Que Deus abençoe Léo Andrade, filha do rei, Rose, Meire, louvado seja Deus, que Deus abençoe, no nome santo de Jesus. Então vamos continuar orando. Regina Santana, louvado seja Deus, que Deus ele continue abençoando a cada família, louvado seja Deus, que Deus ele conceda bênçãos espirituais, bênçãos materiais para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Então tenham uma boa noite a todos e durmam em nome de Jesus, em paz, tranquilo, porque Deus ele te escolheu e ele te chamou para fazer a obra dele. Amém? Que Deus abençoe.